Olá, aqui no Câmara Livre a gente gosta muito também de literatura para conversar sobre trajetórias de vida, o tempo, sua efemeridade ou não, estão presentes no poeta, no escritor José Carlos Mendes Brandão. Ele tem 9 livros de poesia, 2 de romances, 1 de crônica e 1 que nunca foi publicado no sentido gráfico, editorial da questão. Mas isso não é o que nos traz aqui. O que nos traz aqui é um papo sobre a vida, a trajetória, através dos versos das histórias que o senhor pode nos contar. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço. O senhor nasceu em Dois Córregos. Eu comentava aqui com o senhor que, como jornalista, tive o prazer de fazer uma matéria sobre a identidade da cidade de José Alves Mira, dos Córregos Fundo e Lajeado. Guardei isso na memória e só cito para perguntar para o senhor o seguinte, porque isso pode fazer a diferença do nosso bate-papo através da história das poesias e dos versos do senhor. Qual a memória afetiva que o senhor tem, ou de Igaraçu, ou de Dois Córregos, algum fato na primeira, na segunda infância, na adolescência, ou alguma passagem, um verso, se for o caso, é com o senhor? Qual a memória afetiva que, de alguma forma, marcou o senhor e até hoje, quando o senhor pensa no tempo, ela lhe vem? Digamos, a grande figueira que havia em frente de casa. Essa casa existe ainda, um amigo é dono da fazenda onde eu morava. Eu passei meus 8 primeiros anos nessa fazenda, na Fazenda Matão. Uma das fazendas Matão Matão é uma região rural de Dois Córregos, com várias fazendas. Era uma fazenda rica. Quando eu nasci já era pobre. Quando meu pai casou, em 1933, já era pobre. Entendi. Ele esperou bastante para casar, porque com a crise de 29 do café, a fazenda foi para o brecha. Entendi. É daquela figueira, árvore frondosa, que tem os figos menorzinhos, porque tem vários tipos de árvores com figo, né? Há umas 60 variedades de figueiras. Isso. É daquela grandona. Tá, que faz os figos pequenininhos. E o senhor tinha o hábito de subir nela para comer os figos e conversar com o figo próprio? Não, o figo não é comestível. Primeiro. Não é? E a figueira é muito grande para subir nela. Tá. Muito bom. Tem os figos das árvores menores que eles formam uma nódia. Esse sim de doce, né? Que as pessoas fazem. Tinha que colocar um saquinho na mão para poder recortar ele. No pomar nós tínhamos os figos. Muito bom. Por que a figueira marcou o senhor? Não sei, como se a figueira simbolizasse o matão. O matão é o paraíso perdido para nós, para mim, meus irmãos, que é onde éramos felizes. Legal. Se a simbologia é na figueira, então tem sentido que a gente, ao conversar sobre poesias e conversar sobre a obra do senhor, são 9 de poesias, 2 romances e 1 livro de crônicas, de alguma forma, em boa parte dessa trajetória como escritor e poeta, a figueira, no sentido simbólico, está lá? Sim. Simbólico ou poemas sobre a figueira. Inclusive. O primeiro poema que eu escrevi foi sobre a figueira. Que legal, que legal. Muito bom. O senhor foi seminarista, passando por uma escala de vários caminhos de seminário. O senhor me contou aqui, seminário da Consolata, em Jaú, é isso? Jaú. Né? Ficou 7 anos e meio, depois teve Rio do Oeste, em Santa Seminário Catarina. São Francisco Xavier, em Rio do Oeste. Legal. E depois em São Manuel, também nesse ciclo de seminarista. Seminário Santa Terezinha, em São Manuel. No que o seminário colaborou com o poeta? Bom, eu descobri a poesia quando estava no seminário. Deveria sentir muita falta, saudade da minha terra, da infância, dos lugares que eu conhecia, da gente que eu conhecia, daquele ambiente, daquela terra vermelha que havia ali no Matão, não daquela terra diferente em Santa Catarina. Quando eu voltei para São Manuel, já é a mesma terra. Tem sentido de que, junto com o sentimento da saudade nessa trajetória toda,
tira o senhor do cheiro da terra, da relação com o vento, com a fotossíntese, com a natureza e coloca, que não é uma crítica, é só uma descrição narrativa para tentar absorver isso, que os versos num determinado momento eram um desaguadouro de emoções, da saudade, porque o senhor estava num regime de disciplina, tem uma regra, um espaço físico diferente da liberdade do campo, né? Nesse começo eu escrevia muito pouco. Os versos eram motivados pela saudade, sim. Em que momento o senhor começou a escrever, José Carlos? Eu tinha uns 15 anos de idade. Talvez porque comecei a ser alfabetizado no sítio, em frente de casa tinha uma escolinha. Tá. E devo ter aprendido muito pouco. Então demorei para ser mais desenvolto para ler e escrever. Tá. A escolinha no sítio, lá no sítio. Matão. No Matão, bem em frente de casa. Existe a casa ainda, não é mais a escola agora. A gente teve o prazer aqui, nesse trabalho de conversar sobre a vida das pessoas, de conversar com vários professores, inclusive da geração, vou me lembrar aqui para uma homenagem específica, de Terezinha Carvalho Popoff, que ia a cavalo da aula quando saiu, enfim, do norte do Paraná para Marília. Eu estou dizendo isso porque o senhor é da geração que teve escolas rurais, efetivamente, né? Nos municípios pequenos, isso em alguns ainda é realidade. Embora vão de perua hoje, né? Mas tudo bem, de perua Kombi, de transporte. No seminário, se aprende uma série de questões de ciências humanas, né? Um contato ao longo do tempo com bastante trajetória, como o senhor teve, com a questão das linguagens, da filosofia, da sociologia, enfim. Essa formação de ciências humanas, ela contribuiu ou ela está presente em alguma forma no estilo ou na visão de mundo no que o senhor produz com poesia? Ou não é o caso? Contribuiu. Não sei até que ponto é o caso em que aquela aprendizagem do seminário se reflete no que eu faço hoje. Entendi. Mas é o fundamento. Aquele estudo que eu fiz desde criança, eu fui criança para o seminário, por isso que fui, não sabia bem o que estava fazendo. A gente falava aqui que o senhor é a geração de poetas aqui de Bauru. A gente estava juntos no livro... No lançamento do livro do Luiz Vitor. Luiz Vitor Martinello, e o senhor me acrescentou aqui um dado. Eu achava que tinha só o senhor, o Clodoaldo, que contou na hora que era seminarista, Clodoaldo, que é professor da Unesp, foi meu professor de filosofia. O senhor, que eu não sabia, descobri aqui, e o Gino Cres também. Gino Cres. Entre alguns dos poetas, escritores seminaristas. O Clodoaldo, você falou? Isso, o Clodoaldo, professor da Unesp, ele comentou lá no encontro, né? O senhor gostou tanto da ideia de escrever e lidar com o mundo da arquitetura das palavras que foi fazer letras depois? Saindo do seminário, qual o caminho? Pensei em direito, pela minha formação, poderia fazer direito. Sim. Ou letras. Sim. Ou letras, história. Escolhi letras porque gostava muito de escrever, queria aprender mais literatura, queria entender o mecanismo da língua, da linguagem, da criação literária. Me especializei nesse ponto na criação literária, em teoria da literatura. Certo. Depois de terminar o curso aqui, fiz em Araraquara uma especialização em teoria da literatura. Muito bom. A antiga FAFIL, que é a USC, depois que se tornou, já teve uma transformação no nome da faculdade para as pessoas saberem, né? Eu fiz 2 anos de faculdade aqui na Rodrigues, onde agora é a Coleção José. Certo. Porque o Coleção José que dá para a Rodrigues, ali era a faculdade, era a FAFIL. E o 3º e 4º ano já fiz lá em cima. Onde é o campus? Onde é a USC agora. No Jardim Brasil ali, né? Marambá. Não, Jardim Brasil mesmo. O senhor foi ser professor depois? Fui ser professor depois. Tá. Há entre os professores poetas, o caso do senhor e do Luiz Vitor, talvez sejam os mais significativos aqui para nosso exemplo, uma trajetória de questão pessoal,
de tentar na sala de aula ir além do papel de professor, de estimular as gerações, para saber como é que foi no período do senhor, a ler poesia, fazer da leitura muito além de um hábito. Como é que o senhor enfrentou esse desafio pessoal eventualmente? Não foi igual, mas o Vitor contando que lia poesia para os alunos, ou declamava para os alunos, e os alunos também. Eu fiz mais ou menos isso. Também lia muito para os alunos. Há alunos de 40 anos atrás que lembram como eu lia poesia para eles. Muito bom. Senhor Brandão, o poeta, do ponto de vista da relação com a sua obra, e por ter feito formação literária, acadêmica, em específico em letras, ele foi se tornando mais exigente com os seus versos ou não? Exigente, sim. Mas quando eu comecei, tinha uma versificação rigorosa, uma poética bem fechada, difícil de ler. E agora eu, embora exigente, a minha exigência é a busca da simplicidade, de atingir mais facilmente o leitor. O senhor falou que se pudesse usar, o jornalista gosta de ficar fazendo definições, né? Mas definições apenas como um ponto de partida. Se pudesse escolher um tema, o senhor é um poeta que trata do efêmero? Sim. Desde o começo, não sei porquê, nada conscientemente, comecei a tratar do tempo. E a passagem do tempo, o tempo que se acaba, o efêmero. O ambiente do campo está presente em que dose nas obras do senhor até aqui? Na maioria dos meus poemas, em quase tudo. O que é memória, neste caso, em uma parte da obra, e o que é produto de leituras que o senhor foi elaborando poesias? Puxa, gostei dessa questão aqui relacionada ao ambiente do campo, vou pensar alguns versos sobre ela. A memória e a leitura caminham juntas. Não sei separar. Entendi. Eu crio muito através da leitura. Leitura e mais leitura, estou continuamente lendo, que me dão, a leitura me dá ideias. Essas ideias estão relacionadas com a minha vivência junto à natureza e tal. Vou dar um exemplo aqui, prático. Para escrever ou compor músicas, quando eu defino, às vezes, uma temática ou pego gosto por um determinado tema, eu, quando preciso de vocabulários ou descrições ou conteúdos relacionados àquela tentativa de mensagem, eu já peguei livros do senhor, por exemplo, para ir garimpar expressões e palavras que pudessem me ajudar nos versos. Por isso que eu perguntei da relação da memória com a formação do senhor, como é que isso funcionava no jeito do senhor escrever poesia. Sim. A memória está presente sempre e o estudo, a pesquisa ou apenas a leitura para meu prazer, aí surge alguma ideia e essa ideia vai se embasar no quê? Nas coisas da memória. Muito legal. O senhor tem um romance premiado em 2000, o senhor nos contou, né, de um prêmio literário bastante significativo em Belo Horizonte, Minas Gerais. E, primeiro, antes de falar sobre o conteúdo, esse romance não foi publicado. Por quê? Bom, na época eu mandei para várias editoras que não se interessaram. Hoje, já faz anos que não me interesso mais. O senhor não se interessa mais? Não. E principalmente porque é muito autobiográfico. E apesar de ser moda hoje, a autoficção, eu sou contra essa tal de autoficção. Por quê? Porque o romance deve ser ficção. Entendi. Deve ser invenção totalmente. Embora tudo que criamos, você criador também, sabe que você cria
o seu eu, a sua vida, a sua experiência está ali presente, por mais que fale de uma coisa diferente. Isso eu ia comentar para o senhor. A bagagem, o histórico emocional, a trajetória e o próprio repertório ao longo da trajetória certamente tem influência nessa formação ao longo do tempo, né? Sim. O senhor tem poesias lá dos 15 anos que, olhando para os versos agora, o senhor, por uma série de razões, a gente tem uma mania, não estou dizendo se é bom ou ruim, mas só para descrever, de fala, nossa, é muito simplista, não vou publicar isso, vou guardar. O senhor também tem poesias assim ou não? Ou o senhor não chega a esse ponto de crivo sobre a própria obra? Dos 15 anos eram muito fracas. Então já respondeu. Agora, com os 18 anos, tinha poemas bem simples, até que publiquei, pelo menos na internet, no Facebook ou no meu blog, Poesia Crônica. Legal. Eu falei do romance premiado em 2000 no Festival Literário, guardei o nome para as pessoas saberem, e o nome é Deus no Prego. Por quê? No seminário havia um sino pendurado num prego, tocava-se o sino e dizia-se, o sino é a voz de Deus, chamou, tem que obedecer. Esse é o Deus no prego. Muito bom. E aí o leitor pode interpretar como quiser. Do jeito que quiser. A questão da ordem seminarista e todo o ritual filosófico da formação, por onde o senhor passou nos seminários, eles têm que porção dentro da visão crítica ou não, da visão literária de descrição em algumas obras do senhor? Eu acho que não está presente. Não estão presentes? É a base da minha formação. Mas os temas, a maneira de ver as coisas são diferentes. Embora nos últimos anos, 2000 e pouco, uns 10 anos em seguida, eu fiz uma poesia religiosa. A religião era bem importante na poesia para mim nessa época, 2004 até 14, 16. Vou fazer uma pequena refração aqui de 3 das 9 obras que o senhor nos trouxe para a gente poder comentar. O Exílio, José Brandão diz e conversa sobre o quê? Fala sobre mim mesmo, sobre o poeta no mundo, o poeta que se sente diferente no mundo, por isso exílio. Ele não está em casa, ele está na sua ilha. Exílio vem de ex-ilio, está na ilha, exilado. Eu estava em Santos, que é uma cidade numa ilha. Muito bom. Poemas de amor. Poemas de amor. Uma tentativa de fazer uma poesia mais simples, mais direta. Foi quando não precisei, no segundo livro, Exílio, eu criei o heterônimo Gregório Vaz para falar da poesia, dos problemas do nosso tempo, com a linguagem do nosso tempo, embora não tenha atingido bem isso. Com os poemas de amor, eu vinha falar a linguagem do nosso tempo, linguagem simples, direta. E eu acho interessante, para mim mesmo, pode ser só para mim, como eu escrevi esse livro. Pensando que eu era Manuel Bandeira escrevendo para Mário de Andrade ler. Lembrando a correspondência de Manuel Bandeira e Mário de Andrade, que me influenciou muito desde os meus 18 anos, fui lendo e relendo essa correspondência. E eu queria, como Manuel Bandeira, que Mário de Andrade gostasse daquela linguagem, daquela maneira de fazer poesia. Legal. O senhor criou o heterônimo Gregório Vaz, isso nós estamos falando de 1983, é isso? Isso. Tá. Ele só existe neste tempo? Depois o senhor Tem mais o alguns, exilou também? tem mais alguns poemas, mas
Quando cheguei aos poemas de amor, continua existindo. Há um blog chamado Poemas de Gregório Vaz, blogspot.com. Muito legal. Mas ele não é necessário, mas o tipo de poema que Gregório Vaz fazia, eu faço como José Carlos Brandão. Legal. Eu comentei sobre o livro e gostei muito da apropriação que o senhor deu para a escolha do nome Exílio, né? E ele acaba fazendo uma sintetização muito interessante sobre os momentos que o senhor estava ao escrever este aqui. É difícil dar títulos em livros de poesia? Na medida em que o senhor tem dezenas de poesias aqui numa obra para escolher algo que... Geralmente eu pego poemas de amor, porque são poemas de amor. Ok. Mas geralmente é o nome de um dos poemas. Muito bom. Mas em Exílio, eu escrevi poemas do exílio. Tá. O Massaono, que foi o editor, que me deu a sugestão de deixar apenas Exílio. Com o argumento de que São João Percy, que eu lia muito na época, admirava, tinha um livro chamado Exílio. Certo. Mas o argumento meio furado, porque o meu livro ficou Exílio e o dele é Exílis. É praticamente o mesmo título. Poemas do Exílio que era diferente. Mas uma palavra forte, expressiva. Ficou bem melhor o título. Comum assim. no sentido da linguagem do dia a dia, né, das pessoas, e com um conteúdo bastante substancial. Uhum. O livro era Memórias da Terra, se eu entendi direito o nome. O senhor escreveu ele no edital aqui só para entender essa peregrinação que às vezes os autores fazem em busca da publicação, né? Que quer tirar da gaveta para que essa obra possa tomar o seu rumo sozinho, o seu caminho. Mas demorou muito e o senhor foi lá para o Ceará, é isso? Sim. Eu mandei para o projeto aqui, Lei de Estímulo à Cultura, o Memória da Terra. Ok. 2 anos depois, mandei para um concurso no Ceará. Mudei o nome para ficar num livro diferente. Mudei alguns poemas bem significativos, mas a maioria dos poemas ainda são do Memória da Terra. Agradou lá no Ceará, foi premiado lá e iam publicar os autores cearenses, mas me publicaram junto. Muito legal. E aí o nome ficou O Sangue da Terra. O Sangue da Terra. Agora, para quem está vendo aqui, ó, a distância na TV Câmara, mas tem a questão do vermelho aqui, isso fundo, causou outra interpretação. Ao fundo alguns. É o Vale do Cariri, que é bem famoso no Ceará. Legal. E esse sangue interpretaram como a luta pela terra e derramamento de sangue, e não é isso. Assassinatos. E a minha intenção era falar da vida da terra, o sangue como símbolo da vida e não da morte. Porque não conhece a Terra Roxa do Paraná, aqui do norte do Paraná em relação ao sul do estado de São Paulo. A terra que eu conheci era terra bem vermelha. Bem vermelha. Muito bom. O senhor senta, pensa, planeja um determinado tema, às vezes gosta de uma ideia e aí ela vai se consolidando e senta para escrever. Qual é o seu jeito de escrever? Você já descreveu. Eu penso numa ideia, vou madurando. Quando acho que está maduro, sento para escrever. O senhor não vale aquela ideia, então, que alguns poetas escrevem, acordei de madrugada, vieram versos e quase psicografei. Eu acho bobagem essa história de inspiração. Tá. Para mim, escrever é trabalho. Um ato cerebral. Eu admiro o João Cabral, que ele fazia como um ato cerebral. E tento fazer assim, conscientemente, poema. Embora seja o oposto à minha linguagem, à minha temática, a emoção que eu coloco na poesia, muita emoção e não
a dureza, a frieza do João Cabral. Já que o senhor fala em emoção, então, dependendo do estado emocional que o senhor está vivendo naquele ato, ele se transfere para os versos de alguma forma ou não necessariamente assim? Se eu estou muito triste com a questão atribulado, acabrunhado, me sento para escrever. O meu estado de espírito, naturalmente, vai acabar influenciando no que eu escrevo. Mas eu posso estar triste, posso estar preocupado e fazendo um poema alegre. Muito bom. Ou fazendo um poema revoltado e eu, particularmente, não estar revoltado. Senhor José Carlos Mendes Brandão, o senhor é, como professor de letras, exigente com os seus versos? Ou o senhor, às vezes, dá um desconto para ele mesmo, como autocrítica? Nunca dou desconto. Sou sempre bem exigente, estou sempre reescrevendo, publico o poema pensando em republicar para reescrever aquilo que está publicado. O senhor tem um hábito bastante interessante a partir da manufatura com a língua portuguesa escrita, que é escrever em jornais. O senhor falou da Tribuna de Santos aqui, por exemplo, né? Sim. O senhor escreve como cartas de leitor, como crônicas, aí é fora da poesia ou dentro da poesia ainda? Em Santos eu escrevia um artigo de fundo, como um editorial, fazia também editoriais para o jornal, até que o Sindicato dos Jornalistas deu em cima e como eu não era formado em jornalismo, eu tive que sair por isso. Hoje está resolvido isso, felizmente. Hoje está resolvido. Foi uma manufatura das palavras, qual o problema? Então, eu nos editoriais falava de política, economia, até de coisa que eu não entendia. E nos outros artigos eram crônicas de coisas do dia a dia, ou a maioria sobre literatura, sobre arte, Van Gogh, por exemplo. O que o senhor pensa sobre essa tentativa, esse esforço de muitos escritores aqui da cidade tentarem manter um calendário, um ponto de encontro para trocar informações? Tem movimento de sarau, tem movimento de expressões poéticas, tem a Academia Bauruense de Letras que o senhor participa, uma efervescência cultural que nem todos os bauruenses, ou uma parte deles, sequer sabe que eles existem. Eu acho muito importante a existência desses movimentos. Desde o movimento hip hop e na parte de poesia, o Sarau do Viaduto, que é um público, depois na academia já um outro público, o Sarau Verso no Campo, há vários movimentos, o grupo Expressão Poética, que cada um procura difundir a poesia e é um motivo para estar criando poesia, para deixar a poesia viva ainda. O senhor, além de ser professor, ter estudado desse ponto de vista acadêmico e ter 9 livros de poesia, a gente comentou que o senhor escreveu 2 romances, crônicas e também gosta de contos. Navegar sobre estilos literários em formatos tão diferentes assim, para o escritor, aspas, comum, fecha aspas, é uma belíssima aventura. Eu gosto muito. É uma aventura mesmo. Sou apaixonado pelo conto, que é bem semelhante à poesia. O conto é a síntese narrativa, enquanto a poesia é, por definição, síntese. É a síntese da emoção, síntese da imagem. A minha mulher faz poemas bem curtinhos, bem sintéticos. Ela está dentro da definição da poesia. A poesia é síntese. E o conto também é uma síntese narrativa, é bem semelhante à poesia. O senhor ainda mantém o hábito de leitura no dia a dia? E quanto de tempo o poeta empresta para sua autoleitura? Eu leio de manhã, à tarde, à noite, e enquanto estou lendo,
mesmo sem estar conscientemente pensando, mas estou pensando na poesia. Alguma ideia pode surgir aí durante a leitura. Legal. O senhor comentou que numa determinada fase foi, de certa forma, arrebatado por Manuel Bandeira, é isso, né? Eu citei certo? Não sei se era Manuel Bandeira e um dos Andrades, né? Mário de Andrade. Mário de Andrade, nesta correspondência de ligação entre eles. Tem mais algum autor que o senhor poderia comentar com a gente? Olha, este eu gosto muito. Não, os autores de que eu gosto mais Perfeito. e que teria mais influenciado, pode ser, Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes. Murilo Mendes. O senhor José Carlos Mendes Brandão. Aliás, Murilo Mendes tem o Mendes, a grafia do senhor, filho de Erostina e o seu Luiz. Muito obrigado, senhor, ter vindo conversar um pouco sobre poesia e literatura e esta função da lida com as palavras com a gente. Se eu não deixei o senhor falar alguma questão, por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Foi um grande prazer de estar aqui. Eu não me lembro de ter faltado nada. Nós conversamos no Câmara Livre de hoje com José Carlos Mendes Brandão, através das suas trajetórias pelos versos, crônicas, contos e romances. Se a vida não é o exílio de Brandão, pense no pé da figueira que tinha lá em Dois Córregos, na terra de José Alves Mira, com uma simbologia sobre as suas refrações de vida. E até o nosso próximo encontro.